Os Emirados Árabes Unidos encontraram uma forma de ficar fora da mais recente linha de fogo do Irã, após serem atacados por cerca de 3.000 mísseis e drones iranianos no início da guerra. Os Emirados não foram diretamente alvo nos últimos confrontos, mesmo quando o Irã atacou Bahrein, Kuwait, Catar, Omã, Arábia Saudita e Jordânia. Nos bastidores, Abu Dhabi estaria reabrindo com cautela os canais diplomáticos e econômicos com Teherã, a menos que os Emirados Árabes Unidos também fortaleçam suas defesas com Israel e os Estados Unidos. Os Emirados estão fazendo um verdadeiro malabarismo. No estúdio, sigo com Malik e Yaakov. Malik, como os Emirados Árabes Unidos estão reconstruindo laços com Teherã, enquanto ainda se aproximam de Israel, dos Estados Unidos e ainda divulgam esses laços estreitos? Como os Emirados conseguem caminhar nessa linha tênue? Bem, quero dizer, depois de 5 meses dessa guerra, os Emirates entenderam que precisam lidar com o Irã de uma forma ou de outra, porque perceberam que os israelenses e os americanos, e basicamente os americanos, foram quem pararam essa guerra e partiram para negociações. Enquanto o Irã ainda possuía seus mísseis e drones, e eles precisavam desse retorno à vida normal em Dubai, onde empresários e executivos, e claro, influenciadores de toda a região, vêm para Dubai e fazem acontecer. Fazem dela o centro de negócios que eles desejam. E eles têm essa visão há décadas. É isso que os impulsionou agora a retomar. Essas conversas com o Irã, com essas relações em geral, na verdade não são conversas, porque vemos que balsas já estão saindo do porto de Dubai para o Irã, levando mercadorias e pessoas para o Irã. 20.000 pessoas que foram expulsas de Dubai nas primeiras semanas da guerra, como punição ao Irã, voltaram. Na verdade, estamos falando de trabalhadores. Estamos falando de pessoas que eram benéficas para o regime iraniano e agora estão de volta aos Emirados Árabes Unidos. E de acordo com um executivo emiradense que disse hoje que essa guerra foi um choque de realidade para todos, a postura agressiva foi a primeira fase da guerra. Depois, demonstramos pragmatismo, não nos apegamos às decisões, ajustamos quando necessário. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, ele está apenas tentando justificar por que, afinal de contas, depois de tantos mísseis, 500, 600 mísseis, eu acho, foram lançados contra os Emirados Árabes Unidos pelo vizinho deles. Eles agora estão restabelecendo essas relações. Isso, claro, para muitos israelenses e americanos é muito decepcionante. Também precisamos nos colocar no lugar dos emiratenses que dizem que os americanos não estão continuando nem concluindo o trabalho. Por um lado, estão deixando a região para lidar com esse Irã, com esse regime da Guarda Revolucionária que está agora no poder. Desenvolvimento interessante, como você disse, já que os Emirados Árabes Unidos foram os mais atingidos. País da região. Mais do que Israel. Exatamente. Do que Israel, no auge dessa guerra. Yaakov, desde que os 40 dias desta guerra terminaram, diferentes relatos indicaram que os Emirados Árabes Unidos realmente revidaram diretamente contra o Irã. Não houve confirmação oficial dos Emirados Árabes Unidos, mas com esses relatos, isso pode mudar o cálculo do Irã ao atacar outros estados do Golfo, além dos Emirados Árabes Unidos, pois sabem que os Emirados revidam. Bem, eu não sei se isso vai mudar o cálculo deles, mas acho que vai mostrar aos tomadores de decisão em Teherã que as tentativas deles de basicamente afastar os países do Golfo dos Estados Unidos, eles queriam fazer com que os países do Golfo se arrependessem da decisão de hospedar bases americanas e de trabalhar de perto com Israel. Eles estão tentando basicamente aterrorizar os países do Golfo, os países do CCG, para que se afastem tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Esse era o objetivo do ataque com mísseis. Quando diziam que foi selvagem e descoordenado, eu já afirmava que havia um objetivo claro. Aparentemente, esse objetivo falhou. Porque mesmo que os Emirados Árabes Unidos estejam apostando em várias possibilidades, e sabe, eu acho natural que os estados do Golfo, que tem o Irã do outro lado do mar, adotem linhas diferentes. Quando eles precisam lidar com esse tipo de vizinho intimidador, que os aterroriza o tempo todo e os ameaça. Então, eu, como o Balil disse, sabe, eu entendo o ponto de vista deles, mas acho que quando você olha para o conjunto das ações e declarações deles, eles não só continuam abrigando bases americanas, não só os Emirados Árabes Unidos continuam se aproximando de Israel, recebemos vários relatos de que os Emirados Árabes Unidos estão mais dependentes dos sistemas de defesa aérea israelenses. Há compartilhamento de inteligência, mas o objetivo iraniano parece ter fracassado. Não vejo os países do Golfo se distanciando dos Estados Unidos. Não vejo os Emirados Árabes Unidos se afastando de Israel. Esses eram os principais objetivos do Irã, mas não vejo nenhum sendo alcançado.
Ponto importante enquanto analisamos como os estados do Golfo lidam com a crise. O controle do Estreito de Hormuz segue como uma das principais disputas. Omã teria enviado uma proposta ao Irã para um mecanismo conjunto de gestão de Hormuz com taxas voluntárias. Assim, o Irã não teria controle exclusivo da via navegável. Essa proposta é baseada no Estreito de Malaca, entre a Península Malaia e a ilha indonésia de Sumatra. Navios que usam o estreito contribuem voluntariamente com recursos para financiar a navegação e proteção ambiental e as operações de busca e salvamento. Sem declaração oficial de Omã, mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou ter conversado separadamente na segunda-feira com seus colegas de Omã e Arábia Saudita. Agora vamos discutir mais com o ex-embaixador dos Estados Unidos em Omã, Mark Severs, que está conosco diretamente de Abu Dhabi. Embaixador Mark Severs, é um prazer recebê-lo na I24 News. Segundo relatos, essa proposta já conta com apoio regional. Mas do ponto de vista de Omã, o que Omã ganha ao impulsionar um mecanismo como esse? Deixe-me voltar um pouco e fazer um comentário rápido sobre a conversa anterior que eu estava ouvindo. Por favor. Eu não levaria uma matéria do Financial Times, que é uma história muito interessante e com muitas fontes, mas não a consideraria uma descrição definitiva da política dos Emirados Árabes Unidos. Existem diferenças, certamente, entre Dubai, que é muito... há décadas, tem laços econômicos muito próximos com o Irã e possui uma população iraniana residente muito grande. E Abu Dhabi, que é a capital política. E o que me dizem é que não há absolutamente nenhuma confiança no Irã. Isso não significa que eles não tenham canais para conversar e algum tipo de engajamento. Mas eu sou um pouco cético quanto à extensão do ajuste na política dos Emirados. Isso me leva à questão de Omã. Olha, os omanitas e os iranianos têm conversado sobre a gestão conjunta do Estreito de Hormuz quase desde o início do conflito. Acho que já foi em meados de março, quando a primeira delegação de Omã foi a Teherã para discutir isso. Os omanitas apresentaram uma ideia bastante semelhante há cerca de uma semana, e então foram atingidos por mísseis balísticos. Muito perto da fronteira com os Emirados, na península de Muzandam, que é aquela parte do território de Omã que faz fronteira com o Estreito de Hormuz. Então, está claro que há um jogo muito complicado acontecendo aqui entre os omanitas e os iranianos. Os iranianos tentam intimidar e pressionar todo mundo. E quando o ministro das Relações Exteriores do Irã diz que há apoio regional para isso, eu realmente duvido disso. O fato de talvez eles terem tido uma conversa com a Arábia Saudita não significa que há apoio regional. A questão básica aqui é que ninguém quer que o Irã mantenha o controle do Estreito de Hormuz quando isso acabar. E ninguém quer permitir que eles cobrem pedágios, o que eles continuam insistindo que têm o direito de fazer. Bem, o ponto é que o Irã não teria controle exclusivo da via navegável. Pela proposta, ela seria gerida pelos estados do Golfo, especialmente Omã e Irã. Mas quem garante o que ocorre nos bastidores? Que o Irã não intimida e pressiona esses países para continuar tendo controle total, mesmo sem isso estar escrito. Foi exatamente isso que causou o colapso do memorando de entendimento. Os Estados Unidos achavam que tínhamos. O presidente Trump achava que tínhamos um acordo com o Irã de que eles não atacariam navios no estreito e que ele seria aberto. Os omanitas, os iranianos, tinham sua própria interpretação, que era de que o memorando de entendimento lhes dava um mandato para controlar o estreito. E há alguns trechos ali que apoiam essa visão. Acho que isso não foi bem negociado. E então, quando viram que a Marinha dos Estados Unidos estava escoltando navios pelas águas de Omã, eles começaram a atirar neles. E foi isso que levou Donald Trump, algumas semanas atrás, a recomeçar os bombardeios. Então, eu acredito que o Irã não é confiável. Acho que essa é a visão de... Eu não sei. Certamente as Forças Armadas dos Estados Unidos. Acho que o governo dos Estados Unidos pode estar um pouco dividido sobre isso. Acredito que essa seja a opinião da maioria no Golfo. Então, que tipo de garantia os países do Golfo e os Estados Unidos estariam buscando para garantir que não acabe como memorando de entendimento novamente?
Pessoalmente, acho que precisamos continuar desmontando a capacidade do Irã de atacar navios. Esse foi o principal alvo dos bombardeios nas últimas 2 semanas. Depois cessaram. Acho que esse é o caminho. Devemos continuar assim. Enfraquecê-los o máximo possível. E quando eles perceberem que não podem conduzir esse tipo de operação, assim podem ser mais razoáveis ao buscar um acordo. Essa é minha opinião. Embaixador Max Evers, é um prazer tê-lo aqui e ouvir sua visão sobre os acontecimentos no Estreito de Hormuz. Obrigada por estar conosco na I24 News. É um prazer.